Abra sua Bíblia então aí, Romanos capítulo 15, versículo 2. Vamos fazer a leitura. Está aqui na tela, quem conseguir enxergar, acompanhando a tua Bíblia também. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Meu Senhor, eu te louvo, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de agora podermos ler a tua palavra, refletir, Deus, na tua palavra. Eu te peço, Senhor, vem gravar profundamente esta mensagem em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós queremos nos aproximar aqui desse texto que vamos ler, no começo do capítulo 15, nós não vamos ler todo o capítulo 15, a partir do final do capítulo 15, o apóstolo Paulo já começa a parte final mesmo do livro, que é, na maioria dos casos, o apóstolo Paulo, quando termina uma das cartas, ou qualquer uma das suas cartas, ele dá saudações pessoais, né, aos destinatários. Né? Ele envia, no caso, a igreja de Roma, mas como ele conhece algumas pessoas, ele vai citar nominalmente algumas dessas pessoas, já a partir agora do final do capítulo 15. Essa é uma grande característica das cartas, né, do apóstolo Paulo. Ele tem ele divide o seu texto, estrutura o seu texto dessa forma, uma apresentação, ele se apresenta, ele diz o destinatário, dá aquela saudação, às vezes faz uma oração ou uma bênção, depois ele tem toda uma exposição, quando finalmente, e a exposição normalmente dividida em dois grandes grupos, como nós vimos aqui no texto de Romanos, teologia e depois vida prática, e no final ele dá as saudações finais, uma bênção. Na maioria das vezes ele usa essa metodologia, não é em todas as cartas que temos todas essas partes, mas de uma maneira geral, as cartas do apóstolo Paulo, e na verdade não só do apóstolo Paulo, mas as cartas até hoje têm uma certa estrutura, e também na antiguidade elas tinham mais ou menos essa mesma estrutura de funcionamento. Nós estamos agora aqui no capítulo 15, já no finalzinho do livro, ou da carta de Paulo aos Romanos, e a pergunta que eu quero olhar com você dentro desse texto, tentar responder a você, e olharmos o que a Bíblia fala e as respostas que a Bíblia dá a essa pergunta: como os crentes fortes podem ser imitadores de Cristo? E aí já vamos começar a conectar com aquilo que foi pregado na semana passada, porque Paulo, a partir do final do capítulo 14, ele vai se colocar num grupo de crentes fortes e vai falar de crentes fracos. Crentes fortes e crentes fracos. Os dois são crentes, mas um crente é forte e um crente é fraco. E a partir daqui ele vai trazer mais detalhes sobre estes dois grupos, né? Ele já vinha falando sobre isso em todo o capítulo 14. Todo o capítulo 14 a gente viu esse linguajar do apóstolo Paulo sendo colocado aqui. E nós vamos ainda continuar ouvindo ele falar sobre isso. E ele vai se colocar no grupo dos crentes fortes. E aí eu pergunto o que é ser um crente forte? O que é ser um crente fraco? E veja que, apesar de parecer tão pejorativo esse tipo de linguagem, é uma linguagem bíblica. Paulo está de fato usando essa linguagem, fortes e fracos. A gente vai ver logo agora no primeiro versículo essa linguajar sendo utilizado. Também no capítulo 14 ele falou sobre isso. Então, de fato, nós vamos encontrar, e Paulo vai falar, e se ele está falando de algo real. Ele não está dando uma opinião pessoal, imperfeita, de uma pessoa. Ele está trazendo aqui, dentro dessa carta, uma declaração de uma realidade espiritual autorizada pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus está aqui instruindo Paulo nessa composição aqui. E ele está tratando sobre esse assunto. Como os crentes fortes vivem. E eu imagino que você
assim como eu, e assim como o apóstolo Paulo, queira estar no grupo dos crentes fortes, porque é óbvio que esse adjetivo que Paulo está colocando aqui, ele é um adjetivo que nos incentiva a não permanecer ou não ter uma vida espiritual fraca, mas ter uma vida espiritual forte. Porque é óbvio, meus irmãos, já concordando com a forma como a Bíblia está falando, que olhando para a caminhada cristã, para as pessoas na igreja, nós vamos de fato perceber uma grande divisão, não falo de divisão de relacionamentos, mas de tipos de crentes. Cuidado. Existem tipos de crentes e a Bíblia está justamente concordando com isso. Um crente que a Bíblia está chamando de crente forte, e um outro que é crente também, mas é um crente fraco. E Paulo está usando essa linguagem. E o desafio que eu quero colocar aqui para você é: vamos identificar como vive um crente forte. Eu tenho certeza, voltando aqui a esse ponto, que você não quer ser um crente fraco. O que é ser um crente fraco? Ser um crente fraco é alguém que, em algum ponto, em alguma questão de prática, de pensamento, de comportamento, não se comporta de uma maneira livre em Cristo. Esta pessoa, ela anda em alguns pontos da sua vida ainda debaixo do padrão de vida, do modo de pensar, do modo de agir, talvez na sua vida com algumas ideias incorretas, com alguns comportamentos incorretos. E que Paulo, no capítulo 14, nos desafiou em alguns pontos, especialmente naqueles pontos que não são declarados pecado, nós não tenhamos tanta briga, tanta confusão, nós não tenhamos confusão em algumas diferenças de comportamento, algumas diferenças de opinião, algumas diferenças de crença que existem, né, na vida da igreja, fruto da nossa história pessoal. Cada um tem a sua história pessoal, cada um tem as suas experiências pessoais, enfim. Vamos aí aos pontos. A gente hoje vai dividir em pontos e fazer a leitura. Então, o primeiro grande ponto que vai ser apresentado aqui nos versículos 1 a 4 são esse aqui: agrade ao seu próximo e não a si mesmo. Vamos acompanhar então a leitura aqui. Romanos capítulo 15, versículos de 1 a 4, diz assim: nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, algumas coisas que precisam ser colocadas aqui, já estão pontuadas aqui, obrigado, para nós, é que o amor não é egocentrado. O que é isso? O amor verdadeiro não está baseado em mim, no que eu acho, no que eu penso. E aí, não só digo a vocês que o amor, mas diversas coisas da vida não estão baseadas no que você de fato acredita, no que você acha que é. Eu acho que o amor é assim. Eu acho que isso é assim. Acho que nós temos essa mania, né? Nós de uma geração pós-moderna, temos a mania de sermos conceituadores de todas as coisas do mundo. Nós sabemos de tudo e damos o conceito de tudo do mundo, e o conceito certo é o meu. Né? O conceito certo é o meu. Então essa é a grande característica. Claro que de todos os tempos a gente vai encontrar isso, mas aqui em nosso tempo isso é exaltado. Em nosso pedacinho da história, no século XXI,
ter opinião, a manter essa opinião e muitas vezes cegar-se para as opiniões dos outros, ou seja, estar no centro do eu. Se posicionar assim é talvez até uma virtude para o nosso tempo. Mas o amor, meus irmãos, não é egocentrado, mas é outro-centrado. O foco do amor está no outro. O amor não é algo que eu sinto, que eu conceituo, ou que eu simplesmente talvez decido por alguns parâmetros, mas não. O amor está baseado no benefício que eu trago a alguém. É outro-centrado. O amor não visa os próprios interesses, mas busca o interesse dos irmãos. São duas declarações para a gente ver que neste versículo que a gente leu de 1 a 4, existem pelo menos 3 verdades que eu quero aqui destacar para você. Então, antes disso, vejamos que o amor é outro-centrado. O foco do amor é o bem do outro. O amor não visa os próprios interesses. Então, eu não faço algo por outro, imaginando que talvez aquela pessoa, lá no futuro, vá fazer alguma coisa por mim. Isso aí é interesse também. O meu interesse é o bem do outro. Do outro. Dito isso, vamos perceber aqui, dentro desse texto, 3 verdades que são apresentadas aqui nesse texto. Primeira grande verdade: devemos agradar os outros e não a nós, não a nós mesmos. Isso é o que está sendo dito no próprio texto, no versículo 2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Ainda no versículo anterior diz assim: nós que somos fracos devemos suportar as fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então devemos agradar aos outros e não a nós mesmos. O conhecimento e a maturidade espiritual não levam à arrogância e ao desprezo dos outros. Antes, o conhecimento e a maturidade devem nos levar a suportar as fraquezas dos outros. Observe isso aqui. Paulo acabou, ou está acabando, de fazer a sua maior apresentação teológica, inteligente. Ele está demonstrando o seu conhecimento do Antigo Testamento, o seu conhecimento da filosofia, talvez até grega, que ele estava, vamos dizer assim, tendo a interface com aquele povo. Ele está demonstrando toda a sua capacidade. Mas, meus irmãos, para nós, o povo de Deus, ter conhecimento, ter maturidade, não é símbolo de orgulho e arrogância. E que estas coisas nos afastem e nos façam subir num púlpito que nos afasta dos outros réis mortais. Meus irmãos, essa é a grande característica do mundo. No mundo, quanto mais conhecimento ou títulos, talvez nem conhecimento, mas títulos já resolvem. Não precisa nem ter conhecimento. Você tem um título na área acadêmica, aí você é um bacharel, você já é melhor do que muitos, mas aí você já é um pós-graduado, aí você pode ser um mestre, doutor, e aí tem um pós-doutor, e tem um monte de títulos, e você, quando vê uma pessoa, sei lá, talvez, vou pegar aqui um ambiente público que a gente vai encontrar talvez com muita frequência, pessoa que tem aí um título, uma titulação, essa pessoa parece que não pisa no chão. Essa pessoa parece que é a coisa mais, meu Deus do céu. Não, tem gente que parece que pode ter um papelzinho na mão, não, estou formado, não sei o que lá. Pois essa é a grande característica factual deste mundo. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu estou acima de todos e não quero, na verdade eu desprezo esses ignorantes, essas pessoas, né, que não têm a minha cultura.
minha cultura. Mas, irmãos, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira maturidade, a verdadeira sabedoria, não é algo que nos faz olhar para aquele que talvez não tenha o mesmo conhecimento que eu, e dizer assim, não, mas essa pessoa, coitada, não quer nem saber, e despreza, e humilha, mas exatamente o contrário. A verdadeira maturidade me leva a suportar a fraqueza daquele que é fraco, daquele que precisa de conhecimento, realmente, eu consigo identificar que A, B ou C tem menos conhecimento do que eu, isso significa que tem menos valor. E se eu, hoje, tenho uma determinada área da minha vida, um conhecimento, uma instrução, uma experiência maior do que A, B ou C, o meu dever não é guardar isso para mim como se eu fosse o melhor de todos, mas é compartilhar isso. É ajudar essa pessoa a chegar aqui também. E aí, nesse sentido, que Paulo está falando de fortes e fracos, é porque muitas vezes, até mesmo o apóstolo Paulo se coloca ele mesmo entre os fortes. E eu tenho, como eu disse, eu tenho quase certeza que você também pode se identificar muitas vezes como um crente forte. Ora, então se você é um crente forte, meu amigo, veja esse princípio aqui. A força de um deve compensar a fraqueza do outro. Mas aquele irmão assim, aquele irmãozinho, aí tem até essa linguagem, né? Irmãozinho e irmãzinha, né? E às vezes é irmãozinho meio nojentinho, sabe aquele irmãozinho e irmãzinha, tipo desprezo do irmãozinho e da irmãzinha. Ora, aquilo que você tem como força, que Deus deu a você, e aí a gente já falou em um outro momento que Deus deu a cada membro do corpo de Cristo capacidades. Ninguém aqui é um superstar e o melhor de todos. Todos nós temos qualificações que são potencializadas, aumentadas pelo Espírito à medida que a gente se dispõe a servir. Então, se você tem algo a contribuir, a força que você tem, aquilo que você pode contribuir, deve ser disponibilizado para compensar a falta. Os crentes fortes não devem agradar a si mesmos. Antes devem agradar aos fracos, buscando sua edificação. E o interessante aqui é que não é um agradar. Eu vou, por exemplo, agradar aqui o Wellington de uma maneira egoísta, nem só minha, mas não somente egoísta da parte do Wellington. Simplesmente eu chegar aqui e fazer tudo o que ele queira, que ele acha que precisa. Mas é a edificação, é a busca de um crescimento que vai além de simplesmente visões humanas e egoístas. Nem da minha parte, nem da parte dele, de quem quer que seja. Então os crentes fortes buscam a edificação daqueles que precisam ser levantados. São os fortes que têm que suportar os fracos, não o inverso. Isso é óbvio, mas parece que não é tão óbvio assim nos relacionamentos talvez da igreja, nos relacionamentos da família. Ora, se você tem uma força, nesse ponto da sua força, é ali que você está posicionado para suportar. Ou seja, para ajudar o que está fraco a se levantar. O forte dentro, a relação forte e fraco dentro do mundo é uma relação do tipo assim: o forte pisa no pescoço do fraco, não é? Do que perdeu. Simplesmente o forte chega lá e dá a última pisada e pronto, e destrói. Quando na verdade, olhando para o cristianismo, olhando para a Bíblia, olhando para o que Jesus propõe, para quem Jesus é, o forte é aquele que levanta o fraco. E obviamente isso está declarado no versículo 3 aqui, que é o segundo verdade destes versículos iniciais. Cristo não agradou a si mesmo. Veja lá o versículo 3 comigo. Não temos aqui? Deixa eu botar aqui comigo. Pois também Cristo não agradou a si próprio. Só essa frase aí. O Filho de Deus, sendo perfeito, não agradou a si mesmo. Tudo que Jesus fez em sua vinda
desde o seu nascimento, sua morte, ressurreição, né? Que é aquilo que, a partir do momento pelo qual nós, de fato, nos identificamos, né? Porque desde a eternidade, o Filho tem sido uma unidade com o Pai, uma unidade divina. Mas, quando nós vemos Jesus vir entre nós, encarnar como um homem, Jesus, como o autor aos Hebreus vai falar, ele foi tentado de todas as formas, mas sem pecado. Obediente ao Senhor. Lá no Getsemane nós vamos ver Jesus orando dessa maneira. A maneira como Jesus ora ali naquele lugar não é um ponto da sua vida que ele está dizendo aquilo ali, mas o que Jesus está declarando naquele momento é aquilo que ele viveu em toda a sua história. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. O tempo todo, não só nesse ponto, mas em vários momentos, Jesus vai reforçar esta verdade sobre ele. Ele rebaixa a sua vontade para viver a vontade. Despojou-se dos seus direitos e prerrogativas e veio para servir. Esvaziou-se e tornou-se servo. Submeteu-se à vontade do Pai e suportou toda a sorte de sofrimento para salvar tanto os crentes fortes como os crentes fracos. Todos os crentes. Então Jesus é um modelo. Mas é exatamente a forma como Paulo usa. Pois tanto Cristo, né, não agradou a si mesmo. Então Jesus é o modelo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Se o objetivo da vida de Cristo tivesse sido agradar a si mesmo, ele teria escapado à vergonha e à censura que o atingiram. Mas vivendo como ele viveu, para agradar a Deus, para servir a sua vontade e salvar os homens, essas injúrias passaram a ser propriedade de Deus. Jesus de fato sofreu, e nós, muitas e muitas vezes, como hoje, nós faremos lembrança a esse momento do seu preço, o preço da nossa salvação. E não há reflexão que consiga, de fato, chegar à profundidade, não só da dor física, mas de todo o significado espiritual, de todo o peso espiritual que estava sendo vivido por Jesus ali, naquela quinta noite em diante, até a sua morte na cruz do Calvário na sexta-feira. Nós não podemos captar perfeitamente tudo isso. Mas uma coisa é clara, que essa atitude de Jesus, se fosse algo baseado em seu egoísmo, e aí eu volto de novo ao Getsemane, porque Jesus declara mesmo ali, Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice. Ele expressa, é possível, Deus, não passar por essa dor, não passar por esse caminho. Ele revela esse sentimento em seu coração. E eu tenho certeza que se fosse pela vontade pessoal e de evitar o sofrimento, como nós temos essa tendência, né? Nós temos a tendência natural de evitar o sofrimento. Se você tem um pouco de sabedoria e sabe que ali na frente tem algo que pode lhe trazer sofrimento, você vai para outro caminho. Espero que você seja assim. Mas Jesus, ele atravessa o caminho do sofrimento, porque este era o único caminho dele, sendo forte, levar a nossa culpa, o nosso pecado. Tem uma música, eu acho que é o Fernanda Brum, falando sobre essa execução da morte de Jesus. Ela diz assim: a mão que segurou o martelo foi a mão de Deus. Não eram aqueles homens que estavam ali pela sua própria força, mas era o próprio Deus executando em Jesus Cristo o nosso castigo. Então é Deus o executor daquilo ali, não só o que sofre, mas é também o que executa. Terceira verdade aqui, que é colocada agora no versículo 4. Parece que o versículo 4 está um pouco fora de contexto. Eu já li várias vezes esse texto
Já vi esse texto sendo citado em várias pregações e normalmente nós não conseguimos, eu nunca vi, eu não me lembro agora, né, de nenhuma pregação que citasse os versículos anteriores e a conexão que esse versículo 4 tem com os versículos ao seu redor. Então, eu já li esse versículo 4, volta aí de novo ao versículo 4, vou ler com você mais uma vez. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos nossa esperança. Já vi várias vezes esse texto sendo citado isoladamente. Mas aqui, nesse lugar, as Escrituras são colocadas aqui como um reforço. Um reforço do exemplo de Jesus. Temos tanto o testemunho das Escrituras como o exemplo de Cristo da forma como nós devemos viver. E eu quero, até a própria declaração de Jesus, Jesus vai dizer lá no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, finalzinho do capítulo 5, Jesus vai dizer assim, uma das frases que são revolucionárias. Jesus vai dizer assim, olha, se alguém bater na tua face, você já sabe o resto, né? Você já sentiu, não já sentiu aí? Bateu na outra face, deu um murro por cima e uma voadora. É isso que está escrito lá. Mas não é o que a gente faz. É o que a gente faz. Jesus vai dizer assim, se alguém bater na tua face, ofereça outra face. Ofereça outra face. Quem é forte, ele oferece outra face. Por quê? Porque aquela batida, seja a anterior, a posterior, ou qualquer outra que ele possa levar, não fere essa pessoa. Por quê? Não é porque essa pessoa é inexpugnável, a pessoa que nunca, nada vai lhe atingir. Dizia até uma palavra bonita, não foi? Não! Essa pessoa sente, claro, obviamente. Mas a identidade dela não está baseada nas circunstâncias. E essa é a grande conceituação, é a grande fortaleza do forte. O forte tem a sua identidade muito além das circunstâncias. Voltemos aqui ao ponto. Pela paciência e consolação das Escrituras, devemos ter esperança e viver não de uma forma egoísta e arrogante, mas de forma humilde e altruísta. É a palavra de Deus que vai nos orientar detalhadamente o que significa amar, o que significa ser forte, o que significa ser humilde. E ela vai nos apontar sempre para Cristo. Portanto, o exemplo de Cristo, detalhado pela Escritura, estes dois testemunhos concordam e nos motivam, nos levantam para viver uma vida como um crente forte. Uma vida com alguém que edifica, que abençoa. Podemos extrair 5 verdades das Escrituras de uma maneira geral. Número 1, sua intenção é atual, ou seja, a Bíblia é atualíssima. Seu valor é abrangente. Meus irmãos, ela serve para todas as áreas importantes da nossa vida. Seu enfoque é cristológico, de fato. Jesus Cristo, ele é apontado, ele é profetizado, ele é reforçado. Nós, de fato, conhecemos a Cristo pelas Escrituras. Seu propósito é prático. A Bíblia é para o dia a dia. Não pense que a Bíblia e a teologia bíblica é algo simplesmente filosófico, teórico. Não, é para o dia a dia. E sua mensagem é divina. Ela tem autoridade divina. Ela fala em nome de Deus. Ela fala como palavra de Deus que ela é de fato. Vamos agora para os versículos 5 e 6. Versículos 5 e 6 da sequência aí do capítulo diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é interessante agora, o apóstolo Paulo vê, mais uma vez, reúne os crentes, independente de serem fortes e fracos, numa panela só.
a vocês, concede, né, em espírito de unidade. E esse é, obviamente, um tema que vai fechar o livro de Romanos, porque Paulo falou desde a queda do homem, do pecado, salvação, vida do Espírito, vida de santidade, frutos do Espírito, tantas coisas que foram faladas, e o fechamento é unidade de relacionamentos, unidade de família, unidade de igreja. A unidade de sentimento é uma dádiva de Deus. E não é uma coisa natural. Não é uma coisa que nós simplesmente sentamos e ela acontece. Muito pelo contrário. Mas irmão, se a gente deixar qualquer relacionamento por nós mesmos, casamento, até filhos, relação pais e filhos, irmãos e irmãos, filhos e pais, da igreja, pior ainda. Se deixar no natural, meu irmão, a gente se mata. A gente se mata. A Bíblia vai dizer assim, nos últimos dias, sobre os últimos dias, ele vai dizer que é pai matando filho, filho matando pai. Não é? Não é o que a Bíblia diz? Jesus mesmo fala. E a gente se espanta quando vê uma notícia dessa qualidade na televisão, no rádio, enfim, qualquer lugar que a gente ouça, a gente fica espantado e a gente diz, eita, é o fim dos tempos. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse é o natural. O homem deixado por ele mesmo, sem Deus, ele vai fazer isso. Ele não vai suportar conviver com quem quer que seja. Mas eu amo tanto essa pessoa, mas daqui a pouco você quer matar essa pessoa. E eu acho que especialmente aquelas pessoas que você mais ama, é aquela que você tem mais vontade de matar. Aquela pessoa que você... Não, pessoa aqui é minha amiga. Aquela pessoa que você mais convive, que você mais ama, preste bem atenção, é a pessoa que você tem mais vontade de matar essa pessoa. Porque é a nossa tendência natural. E a gente precisa botar freio nisso. Pelo poder do Espírito. Seja na família, seja na igreja, seja em qualquer lugar. O mesmo sentir uns para com os outros só pode ser experimentado no âmbito de nossa relação com Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Que só Cristo pode operar o milagre de nos fazer conviver sem nos matarmos. Conviver de uma maneira que nós podemos falar qualquer coisa aos outros e aquilo vai sair algo bom. Fazer atitudes, ter atitudes que são edificantes e abençoadoras. Não é de nós. Nós não conseguimos fazer isso se Cristo não nos transformar. Observe isso aqui. Glorificamos a Deus não com disputas e batalhas internas na igreja, ferindo a comunhão, julgando ou desprezando os irmãos. Não glorifica a Deus. Qualquer caminho que nos leve a disputas, batalhas, seja, e aí o foco, obviamente, desse quadro é a igreja, porque nós somos família eterna. Então, há sim entre nós pensamentos, atitudes diferentes. E se nós começarmos a conviver, isso vai aflorar. Mas o que é que glorifica a Deus? É que nós, em meio às nossas diferenças, mantemos-nos unidos. O apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses, aos Efésios, há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, e tantas outras coisas que são muito maiores, que podem e que devem nos unir. Há diferenças entre nós? Sim, com certeza. Com certeza. Há entre mim e Camila, há entre mim e meus pais, há entre mim e qualquer outra pessoa. Mas o que deve nos direcionar em atitudes e pensamentos é aquilo que nos leva à união. O culto que agrada a Deus
agrada e glorifica a Deus é aquele que parte de corações unidos pelo mesmo propósito e pelo mesmo sentimento. Esses textos aqui, Salmo 133, Atos 1 e os outros versículos aqui, eles estão justamente apontando essa verdade espiritual. É agradável quando estamos em união. É agradável quando estamos focados em comunhão. Versículo 7. Veja o versículo 7 agora. Versículo 7 declara assim: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Esse versículo é um versículo que nos coloca aqui, em cada uma das frases, algo valioso. Na primeira frase nós temos uma ordem. Na segunda frase nós temos um modelo. Na terceira frase nós temos uma motivação. A ordem é: devemos aceitar uns aos outros. Está escrito aí. O modelo: da mesma forma que Cristo nos aceitou. E aí, antes de ir para a motivação, observe como isso é interessante. Jesus conhece todos os meus defeitos. Jesus conhece todos os seus defeitos. Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor. Não, mas eu sou melhor do que fulano. Você não é melhor do que ninguém. Talvez até seja mais provável que seja bem pior. Vou pegar aqui como modelo o povo de Israel. O povo de Israel, no deserto, Deus disse assim: esse povo é cabeça dura. Você, né? Esse povo é cabeça dura. Mas o Senhor, conhecendo quem nós somos, Ele não nos amou iludido. Ele não nos amou. Eita! Júnior, fiquei decepcionado. Não imaginava. Esse não tem perigo. Ele sabia e Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem é você, mais do que você mesmo. Eu acho interessante como as pessoas acham que podem tapear Deus. Elas acham que podem enganar Deus. Seja um compromisso, a gente chega aqueles compromissos cara lavada, né? Cheio de falsidade. Senhor, nunca mais vou fazer isso. Nunca mais vou para tal lugar. E lá no coração, você sabe que vai e Deus também sabe. E Deus sabendo de tudo isso, Jesus Cristo sabendo de tudo isso, Ele foi voluntariamente à cruz por nós. Ele não só nos abraçou hoje, Ele não nos... vamos pensar hoje aqui, diante do nosso passado, estamos até bem melhorzinhos, né? Até cheirosinho, está até arrumadinho, tem muita coisa para melhorar, mas estamos bem arrumadinhos, né? Deus já fez uma obra grande. Não, Jesus não olhou para isso aí. Ele não só pegou esse momento bom da nossa vida, apesar dos nossos defeitos. Não foi só por esses momentos. Ele nos viu por completo. Ele nos conhece por inteiro. Nós não podemos enganá-lo. E mesmo assim, Jesus, Ele se entregou, Ele se propôs, Ele foi à cruz por nós. Aleluia! Você não merece o que Jesus fez por você. Eu não mereço o que Jesus fez por mim. Ele nos aceitou de uma maneira tremenda. E a maneira como Ele nos aceitou é um modelo pelo qual nós devemos aceitar-nos uns aos outros. Lá na igreja aos Romanos, estava a divisão ainda, judeus e gentios ainda, né, muito presentes. Provavelmente eles se reuniam, não, o grupo dos judeus, o grupo dos gentios, e Paulo vai dizer: acaba com isso. Acaba com isso aí. Estas coisas que podem fazer, tem uma história que de fato nos dividia, acabou quando Jesus nos aceitou. Devemos aceitar uns aos outros.
Por quê? A motivação que está lá no versículo. Porque isso glorifica a Deus. Vamos avançar agora a parte final. Vamos só ler até o versículo 13. Versículos 8 a 12, aliás, aí no final do versículo 13. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança. Algumas perguntas que eu quero que você observe. E para essas perguntas a resposta vai ser a mesma. Por que devemos agradar os outros e não a nós mesmos? Por que devemos adorar a Deus em unidade? Por que devemos acolher e aceitar uns aos outros? Porque o próprio Senhor e cabeça da igreja se tornou servo para salvar tanto os judeus como os gentios. Jesus fez isso. E o tempo todo, agora já é a terceira vez que Paulo está retomando esse mesmo princípio. Jesus é o modelo, Jesus é o modelo, Jesus é o modelo. À medida que você conhece a Cristo, à medida que você se aproxima de Cristo, você o observa. Porque Jesus está vivo, amém? Amém. Jesus está vivo. Aleluia. Ontem eu estava navegando na rede social. A rede social, de vez em quando, com muita frequência, traz muitas coisas muito positivas. Pelo menos a minha, meu Instagram é bem edificante. E eu vi algumas vezes já esse vídeo, e ontem eu salvei o vídeo de uma senhorinha bem senhorinha mesmo, assim. E ela falando com outra senhora, dizendo assim, que Jesus veio abraçar ele. Talvez você já deve ter visto esse vídeo. Se não viu, eu posso compartilhar depois. E ela falando com tanta doçura sobre como ela se sentia só e como ela clamou para que o Senhor Jesus viesse abraçar, e ele veio, de acordo com a palavra dela, ele veio, abraçou, e não foi embora não, ela dizendo, ele ficou. E ele falou que me ama. E ela falou, meu Deus do céu, é tremendo, é tremendo. Tremendo. Esse testemunho dessa senhorinha é exatamente a verdade que pode ser experimentada por todos nós a respeito de Jesus Cristo. Porque ele está vivo. E ele anda conosco. E ele nos orienta, e nós podemos observá-lo, nós podemos aprender com ele, e o que nós aprendemos com ele é essa sua posição de servir o ministério de Cristo com os judeus. Ele agora é apresentado como um modelo da nossa vida de serviço às pessoas. Jesus veio para salvar os que eram da circuncisão, por amor à verdade de Deus, no propósito de demonstrar a sua fidelidade às promessas da aliança, enquanto o seu ministério com os gentios foi devido à sua misericórdia, uma misericórdia sem aliança. Jesus veio salvar e resgatar os da aliança, como também os que não tinham aliança. E ele veio fazer isso através da sua morte e ressurreição. Podem existir muitas diferenças na igreja, mas há um só Cristo. E o laço de unidade entre os crentes da igreja é a sua comum lealdade ao Cristo da igreja. Neste mundo, neste tempo, há tantas coisas, há tantas pessoas, há tantas plataformas
que requerem de nós lealdade e fidelidade. Que em alguns momentos nós parecemos que nos identificamos muito mais com estas coisas, com estas demandas que o mundo traz, estas identificações que o mundo coloca, esses crachás que o mundo coloca em nós, que nós nos esquecemos da nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira fonte de lealdade, a quem nós devemos a verdadeira lealdade. Não é um A, B ou C. Não é a mim mesmo. Não é uma pessoa próxima aqui ou qualquer outra plataforma ideológica, política ou financeira. Porque essas coisas estão aí, nos distraindo. Muitas vezes nós somos igual aquele terreno, o terceiro terreno da parábola. A semente cai, mas está tão ocupado, tem tanta coisa acontecendo ali que não tem espaço para a palavra brotar, gerar raízes e crescer saudavelmente, porque o nosso coração está cheio de outras demandas. E nós começamos a olhar o mundo com estas demandas. Eu me lembro do pastor Edene, há muitos anos atrás, passou um filme, besta que só esse filme. O filme não dizia nada. Eram 3 cidades. Cada cidade era uma cor diferente. E todos da cidade vestiam óculos da cor da cidade. Então era o vermelho, o amarelo e o azul. E cada um vestia-se só de azul, a cidade do azul, a cidade do amarelo, a cidade do vermelho. E ninguém se comunicava, ninguém se via. E mesmo que quisesse ver, a pessoa que estava com o vermelho só via vermelho, a pessoa que estava com o azul só via azul, a pessoa que estava com o amarelo só via amarelo. E essa pessoa só via o mundo desse jeito. E quando o mundo vem para nós, ele quer de fato colocar lentes que nos fazem ver sob um ponto de vista. Quando Cristo nos resgata para Ele e quando nós agora temos lealdade com Cristo, todas as outras coisas se organizam. Nós não vemos só um olho, uma lente só, mas Cristo nos dá a verdadeira visão da vida, das coisas, do mundo. Pois seguir a Cristo, ser leal a Cristo, é o que de fato importa, é o que de fato dá sentido à nossa vida. Então, não podia ter uma palavra mais atualíssima do que essa. A obra de Cristo foi a mesma para os judeus e gentios. Para provar esse posicionamento, Paulo cita as 4 passagens que foram citadas aí no texto, a partir do versículo 10, eu acho. Salmo 18, versículo 50, Deuteronômio 32, 43, Salmo 117, versículo 1, e lá o texto de Isaías capítulo 11, versículo 10. Em todas elas, Paulo encontra as antigas previsões da recepção dos gentios à fé. E aí Paulo volta de novo ao seu grande tema, que desde o começo vem permeando todos os seus assuntos, que é essa divisão entre judeus e gentios. Paulo está convencido de que assim como Jesus Cristo veio a este mundo para salvar tanto judeus como gentios, a igreja deve acolher a todos os irmãos, a despeito das suas diferenças. Ora, se Cristo conseguiu derrubar a maior de todas as barreiras, que é uma barreira real, uma barreira que foi imposta pelo próprio Deus, como não derrubaria todos os nossos muros de palha, os nossos murinhos, nossas cerquinhas que nós colocamos em nossa vida com as pessoas. Todas essas cercas, essas diferenças, podem ser derrubadas em Cristo. Elas nunca serão derrubadas no mundo. No mundo elas permanecerão ali, levantadas, em pé. Mas entre nós, o povo de Deus, elas caem, porque Jesus é aquele que derruba todas elas. E eu encerro essa pregação lendo com você o versículo 13. E aqui Paulo também encerra toda essa parte, a
parte, né, de sua teologia, ela vai ser encerrada aqui. Paulo vai agora, a partir do versículo 14, já ir para o final do livro. Ele vai passar um capítulo e meio dando saudações e a gente vai acompanhar na próxima semana. Mas ele vai nos dar esse versículo aqui. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Ele ora aqui, ele suplica, e 5 perguntas podem ser respondidas nessa oração. Primeira pergunta: de onde vem a vida abundante? E a resposta vem do Deus da esperança. A vida abundante procede do Deus da esperança. Tudo provém de Deus. Ele é a fonte de todo o bem. Deus não apenas ordena que seu povo viva de forma superlativa e maiúscula, mas também concede a ele essa coisa. Deus não só diz, seja assim, mas Ele dá todas as ferramentas para que nós tenhamos uma vida abundante. E uma vida abundante, obviamente, não se restringe a ter bens. Ter bens faz parte, pode até fazer parte de uma vida abundante. Mas uma vida abundante é uma vida que se parece com Cristo. É uma vida que se parece com Cristo. Que é, no interior, transformada. Segunda pergunta: em que consiste essa Em que consiste a vida abundante? Os enche de toda a alegria e paz. Na sequência. A vida abundante consiste na plenitude do gozo e do reinado da paz. Deus é a fonte da nossa alegria. E quando temos alegria em Deus, temos também paz com Deus e experimentamos a paz de Deus. Alegria e paz. São duas coisas que nós, como seres humanos, buscamos incessantemente. Mesmo que, talvez, inconscientemente. Buscamos alegria, buscamos paz. Mas estas coisas só podem ser adquiridas, só podem ser experimentadas por aqueles que têm o Deus da esperança. Sem Deus, através de Jesus Cristo, nós não podemos jamais experimentar alegria e paz. Talvez tenhamos um outro momento de alegria, um outro momento de paz. E a paz sem Cristo é aquela paz com medo de que ela vai embora. Já viu esse tipo de situação? Você está ali, acorda um dia ou uma semana, está tudo tranquilo e você já fica com medo de que aquela tranquilidade vai embora. A mesma coisa é a alegria sem Cristo. É uma alegria que você já sabe que no outro dia, você já até disse, tem gente que diz assim, rapaz, eu estou feliz demais hoje. Vai acontecer alguma coisa. Já ouviu? Talvez você já tenha falado isso. Talvez você já ouviu alguém falar isso. Porque essa é a alegria passageira, essa é a paz passageira. Mas com Cristo a paz e a alegria está em qualquer circunstância. 3. Como podemos obter a vida abundante? Por sua confiança nele. A vida abundante não é fruto do esforço, mas resultado da fé. O mesmo Deus que dá a vida abundante nos dá também a fé para possuí-la. Aquele que caminha com Deus, aquele que confia em Deus, não é jamais decepcionado. Não se decepcione. 4. Porque devemos possuir a vida eterna, para que vocês transbordem de esperança. O que haveremos de ser na glória deve instruir-nos quanto ao que devemos ser aqui e agora. Observe bem isso aqui. Um dia eu e você, em nome de Jesus, estaremos vivendo em novos céus e nova terra. Amém? Um novo corpo, uma nova vida, uma vida completamente transformada. Mas agora, hoje, Deus já nos deu o Espírito Santo como garantia do que há de chegar.
e já podemos experimentar e começar a degustar em nossa vida aquilo que viveremos nessa nova era. Como isso é possível? Porque o Deus que vai derramar uma abundância já nos dá o aperitivo da sua graça sobre nós. E a primeira coisa que Ele vai fazer, aliás, a coisa mais importante que Ele vai fazendo em nós é nos transformando à semelhança de Jesus. As riquezas que o povo de Deus deve buscar com extremo zelo não são ouro e prata, mas riquezas espirituais. Devemos ser ricos de esperança. Nossa pátria está no céu. Nossa herança está no céu. O nosso Senhor virá dos céus. E nós iremos, meu irmão e irmã, isso aqui é algo que ninguém pode nos roubar. Esta esperança, esta certeza, nada que acontece na história da humanidade pode mudar esta verdade, este dom, este presente que Deus dá a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, que nós possamos olhar para isso. Não olhar do que vai acontecer amanhã, depois, ano que vem, lá na frente, daqui a 5 anos. É importante termos visões da nossa vida, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer essa semana, o que eu vou fazer semana que vem, mês que vem, ano que vem. É óbvio, nós devemos manter isso. Não devemos, uma coisa não exclui a outra. Agora, muitas vezes, ao olharmos para as coisas dessa terra, nós nos esquecemos do nosso futuro último e nos angustiamos com o que está acontecendo aqui agora. Olha para frente. Olha para Jesus. A esperança que nós temos. A promessa de Deus. A vitória em Cristo já está garantida. Como podemos viver a vida abundante? Pelo poder do Espírito. A vida abundante não resulta do esforço da carne, mas do poder do Espírito. A vida abundante não é um troféu que conquistamos, mas um dom que recebemos. Essa dádiva não procede da terra, mas do céu. Não dos homens, mas do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus foi dado pelo próprio Deus para morar em você que crê em Cristo. Você tem ideia desta verdade? O Espírito Santo é o próprio Deus vivendo em você. E é isso tudo, e é esta presença divina, real, que mora em você, que tem todo o poder para realizar na tua vida os propósitos dele. Meu irmão, Paulo vai dizer aos Efésios: deixem-se encher pelo Espírito. O Espírito Santo já está em você. O que é que Paulo diz? Quer dizer com isso o que ele diz lá aos Efésios? Pare de atrapalhar. Muitas vezes você quer fazer e você atrapalha o operar do Espírito na tua vida, na tua casa, na história. Ele está lá, metendo a mão, fazendo. Não, mas aqui vai ser assim, não. Aí dá errado. Porque a gente vai na frente. A vida abundante que o Senhor tem para nós é algo que você simplesmente deixa Deus te conduzir. Ele tem o poder, Ele tem a direção, Ele tem todos os recursos e Ele está fazendo. Deus está trabalhando. E muitas vezes a gente fica lá, mas Deus está no controle. E eu fecho essa pregação olhando isso que foi falado para nós nesses textos, nesses versículos aqui, mas não só isso, em toda a carta de Paulo. A cruz, a ressurreição e o juízo final devem estar no centro das nossas vidas. O que Jesus fez na cruz,
o que a ressurreição significa e a certeza de que um dia eu e você estaremos diante do trono do Rei Jesus. É isso que deve governar as nossas decisões. É isso que deve estar no centro da nossa vida. Não é a roupa que eu preciso comprar, não é o alimento que precisa, não é a questão, sei lá, da tua família, problema de saúde, sei lá, problema. Às vezes essas coisas ocupam o nosso coração e ocupam o centro do nosso coração, e por isso que a gente vive com a mão na cabeça. Coloca a cruz. Quem é você diante da cruz? Você é um pecador? Sim, é verdade. Mas você é aquele que foi resgatado. Glória a Deus. Quem é você diante da ressurreição? Você é um dos membros dessa nova era que é a divina, que foi inaugurada pela ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Ele é o primeiro de muitos e nós o seguiremos. Quem é você diante do juízo final? Você é aquele que vai ficar do lado direito. Os bodes vão à esquerda, as ovelhas vão à direita. Você e eu estaremos no caminho do Senhor. Essa é a certeza. Ah, não, porque eu mereço. Ah, não, porque eu sou bonzinho. Não! A palavra está nos dizendo. Hoje nós andamos justificados, apesar das nossas limitações. Porque Jesus morreu na cruz. Porque Jesus ressuscitou o terceiro dia. E é Jesus quem vai nos julgar. Ele é o soberano. Aleluia. Cristo morreu para ser nosso Salvador. Cristo ressuscitou para ser nosso Senhor. Cristo virá para ser nosso juiz. Cristo morreu, ressuscitou e voltará. Essas gloriosas verdades, além de constituir a essência do nosso culto, elas influenciam não só o que eu faço aqui agora, nesse instante, nessa reunião de 2 horas, mas principalmente o que eu faço ali fora. Que isso possa nortear as nossas vidas. Certo? Diante disso, ninguém escapará. Todos nós seremos julgados pelo que foi feito na cruz, foi feito ali no túmulo vazio ao terceiro dia, pois estaremos diante do trono do Senhor. Amém? Deixa eu orar por nós. Vamos orar nesse momento. Pai, é muito bom olharmos a Tua palavra agora aqui. E ver, Senhor, o que o Senhor tem para nós é eterno. É além do que acontece hoje. É além daquelas lutas que nós passamos em nosso dia a dia, que parecem montanhas tão intransponíveis. É muito além dos nossos medos. É muito além dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque através de Jesus Cristo nós podemos ter convicção da nossa salvação. Nós podemos olhar no espelho e mesmo olhando para os nossos pecados, nós podemos olhar o Teu perdão. Nós podemos olhar, Senhor, para os nossos irmãos ao nosso lado, e apesar das diferenças que nós temos uns com os outros, podemos nos abraçar em verdade, em sinceridade, porque maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos afasta. Eu quero, Senhor, te agradecer porque nós não seremos julgados pelos homens dessa terra. Por mais poderosos que sejam, nós não seremos julgados, Senhor. Nós seremos julgados pelo juiz justo, aquele que nos vê não só no que fazemos ou deixamos de fazer, mas também nos vê por inteiro e por completo. Estaremos diante de um tribunal justo, de um juiz justo. E eu quero te agradecer porque isso nos dá paz, isso nos dá alegria de verdade. E que essa alegria e essa paz verdadeira possa agora encher o nosso coração. E isso possa transbordar. Porque o Senhor nos chamou das trevas. O Senhor nos resgatou para o reino do seu Filho amado Jesus, para que nós possamos nos parecer com Cristo. E que isso seja, Deus, a nossa luta, a nossa caminhada todos os dias. Nos parecer mais e mais com Jesus. Ó Deus, é isso que eu clamo a Ti por mim, pelos meus irmãos,
Em nome de Jesus. Amém.